E com o bebê eu falo que é uma coisa que às vezes até meu coração assim dispara, porque eu tenho visto muita coisa errada quando a gente pensa em aromaterapia com gestantes, aromaterapia com bebês. A gente tem que pensar que para o bebê é muita novidade, né? E começando até se a gente for olhar a questão nasal, né, do bebê, que a gente vê até na amamentação, que propicia, né, aquela massadinha que deixa o bebê respirando. Então a gente já percebe que a própria questão, o canal respiratório olfativo desse bebê, ele é diferente, ele está indo informação, né? E o cheiro, o óleo essencial, ele tem um cheiro sim, é muito forte, né? São moléculas voláteis e cada molécula vai ter aí sua densidade, sua receptividade com relação a esse cheiro e a gente tem que tomar muito cuidado. Cada momento do pós-parto, ele vai ter o seu tempo também, ele vai ter esse momento de assimilação entre mãe e bebê. Então, é um momento que nos 2 primeiros meses, não só por segurança, mas olhando do ponto de vista também da necessidade, não é necessidade. Né? O que a gente faz no máximo, assim, é porque é tudo muito novo para esse bebê, quando ele chega nesse mundo, né? É muito estímulo, é muita coisa. E a gente pode inserir a aromaterapia no difusorzinho de tomada. Quando eu falo difusor de tomada, o meu não tá aqui, mas é aquele, eu gosto daquele mais simples, que é de porcelana, que passou ali uns 30 minutos, ele já cumpriu a função dele, o óleo já evaporou, e fica até aquela borrinha ali no fundo, e não aquela coisa de difusor pessoal, difusor aromático a noite inteira é muito estímulo para o bebê, né? Muito estímulo nesse ambiente. A gente fala que na aromaterapia, menos é sempre mais, né? E a gente vê muito assim, a gente fala, é um dos óleos, né, que tem a lavanda, que é um óleo, que ele é até seguro, né, mas quer dizer, o fato dele ser seguro não quer dizer que eu possa usar de qualquer forma. Existe sim as diluições, as dosagens para gestante, para criança, se a pessoa faz uso de medicamento, se ela é hipertensa, cada óleo, tem óleo que vai ter interação medicamentosa. E um dia desse eu tomei um susto, assim, porque hoje em dia tem uns blends, né, que as sinergias que vendem já pronto, e parece que é uma produção em série, né, faz aquele monte de sinergia e vai indicando, entregando para todo mundo, né. Eu falo, volto aqui a mencionar que eu sou uma aromaterapeuta, assim, muito chata, inclusive na literatura, se tem 2 autores, de repente, que são referência da aromaterapia, um recomenda um óleo para gestante, o outro não, eu sempre vou preconizar não utilizar aquele óleo, porque se tem um estudo, se tem ali uma dúvida, na dúvida eu não faço. E, por exemplo, um exemplo que eu quero dar, um clássico aqui, que é muito utilizado, né, que fala, o bebê está congestionado, é o uso do hortelã-pimenta, né, que é um menta piperita. É um óleo que ele é extremamente proibido para gestante, proibido para bebê até os 30 primeiros meses de idade. Isso sem contar que depois dos 30 meses pode usar à vontade? Não, também tem que ver a porcentagem de diluição. Então, assim, tem toda uma segurança. Trazer quais são os óleos, de que forma a aromaterapia pode ajudar. Pode ajudar, porque existem, né, até uns olhinhos que eu faço para massagem, mas aí é depois de 2 meses, porque até então o bebê também está tão ali naquele recolhimento, né, ele ainda não tem essa expansão desse corpo, né, que a gente tem que também respeitar isso. E depois de 2 meses tem para cólica, tudo isso vai ajudar na questão dos gases, mas sempre com muita cautela. A gente fala que uma formulação, às vezes, de aromaterapia para bebê vai uma gota. Você fala, mas só uma gota? Só uma gota. E sim, dá resultado, né? É o suficiente. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade aí quando a gente fala do uso dos óleos essenciais em bebês. E não olhar também só para o bebê, porque fala assim, qual que é a aromaterapia, qual que é o óleo essencial para o meu bebê? Eu falo meu trabalho enquanto aromaterapeuta, né, até respaldada a gente for olhar na linguagem do corpo, com viés um pouco aí da psicanálise, falo que até 7 anos e meio a criança está vibrando na mãe. Então, assim, muito mais do que ajudar o bebê na aromaterapia, né, nos primeiros meses de vida, né, no primeiro ano de vida, ele tem muito potencial de ajudar essa mãe, essa mulher, nas suas questões, na suscetibilidade de uma depressão pós-parto, de um baby blues, ajudar a lidar com aquela situação, né, que é tudo muito diferente, é muita coisa, é uma demanda, é uma autocobrança, é o querer acertar, o querer dar conta, tem a questão hormonal. Então, assim, a aromaterapia ela é muito bem-vinda, né, no pós-parto, e olhar assim, não é só para o bebê, né, é olhar para essa mãe também. E ter muita cautela, gente. Eu falo assim, às vezes é uma coisa assim, que eu escuto muito, né? O que tem para o meu bebê dormir, né? Antes de dar um óleo para o seu bebê dormir, né? Seja via massagem, seja no difusor de tomada, é tentar entender por que esse bebê não está dormindo,
né? Qual que é a dificuldade, em qual momento, e os bebês eles não vão dormir a noite inteira. A gente tem um erro assim de querer transpor para um bebê uma rotina de adulto que já está aqui nessa vida há long time, né? Que está aqui já há muito tempo, e a gente quer simplesmente projetar num bebê que tem tanta coisa para descobrir, que está ali precisando de segurança, né? De carinho, de amor, de contenção dessa vida expansiva, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente precisa, antes de sair usando os óleos essenciais, a aromaterapia, de sair comprando 1000 coisas, como as soluções é entender. Né? Meu trabalho como aromaterapeuta nesse primeiro momento é entender a rotina dessa família, entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes você vai ver, você não vai nem precisar do óleo essencial. Às vezes são outras, às vezes é um abraço, é um choro que é necessário na mãe, né? Desaguar e deixar relaxar, porque o bebê, ele tem essa relação, né? A gente fala que não é mãe e bebê, é mãe e bebê. O bebê não entende essa separação. Quando a gente pensa, que bebê é esse? Que mãe é essa? Qual é essa rotina? Quem é esse pai? Como que é o cenário onde essa criança está inserida? E a partir da análise desse cenário, da compreensão desse momento, aí sim, pode ser que seja cabível, mas assim, de uma forma bem segura, né, dosagens assim mínimas, porcentagens mínimas, a inserção dos óleos essenciais na rotina do bebê. Menos é sempre mais. Por favor, gente, assim, não saiam comprando óleos, aplicando. A gente tem que conhecer. A aromaterapia é algo muito sério. Enquanto aromaterapeuta, eu acabo tendo o privilégio de ter 2 caixas aqui cheias de óleos essenciais. Mas se você me perguntar se eu uso óleo essencial todo dia, não. Né? Eu falo, às vezes, a sua dor de cabeça ela é falta de água, ela é cansaço. Então, para que as pessoas estão medicalizando muito os óleos essenciais? Né, tá? Aí eu não tomo mais remédio, mas fico ali, tomo banho, né, praticamente de óleo essencial. E não é por aí, né? A gente precisa ter essa consciência. Olha, a gente tem aí, a aromaterapia, ela pode ser utilizada em, vamos tentar classificar aqui para simplificar, em 3 aspectos. Ajudar essa mãe emocionalmente, porque às vezes ela não está conseguindo produzir o leite por uma questão emocional, uma questão de demanda. Então, os óleos essenciais, ele vem para ajudar nesse sentido. Tem óleos essenciais também com ação hormonal que vai ajudar no aumento da produção de leite. E tem também aqueles óleos que você vai usar, você vai falar, nossa, parei de amamentar. Quando vê, você parou de amamentar porque você está usando um óleo que ele simplesmente corta, bloqueia a amamentação, que é o óleo que a gente usa, de repente, para um desmame. Entendeu? Então, assim, mesmo quando for usar, tô amamentando, preciso usar, quero usar uma terapia, um óleo essencial, e tem que ter toda essa consciência, né? Porque tem todo um cuidado com a alimentação também, porque as pessoas acham que o óleo essencial, ele é só um cheirinho bom, mas não, né? Quando a gente, vamos falar aí na inalação, quando a gente inala um óleo essencial, essas moléculas voláteis, né, que são componentes químicos, igual um fármaco tem um componente químico, o óleo essencial também vai ter. Só que a vantagem é que ele é natural, ele é volátil, é um outro procedimento, né, que a gente sabe que a maioria dos remédios, eles vêm da natureza, que são moléculas sintetizadas em laboratório. E o óleo essencial, a gente está falando isso aí, é daquela doação que vem da natureza, aí, vem naquele frasquinho. E quando a gente inala o óleo essencial, por exemplo, a gente tem 2 rotas de acesso. Né? Parte do que a gente inala vai no acesso direto ao nosso cérebro, né? A gente tem os receptores olfativos, que tem os cílios olfativos, que vai mandar uma mensagem para o nosso bulbo, que vai mandar essa mensagem para o nosso sistema límbico, que é onde é responsável pelas nossas emoções, medo, temperatura corporal, aquela coisa da ansiedade, né? Que aumenta a questão do batimento cardíaco, a temperatura, a explosão muscular. Tudo isso é controlado nessa parte do cérebro, nas nossas emoções, a nossa capacidade de fazer escolhas. Então, uma parte, né, do óleo essencial, quando a gente inala, essas moléculas vão para lá e vão começar a mandar esses comandos, né? Quimicamente, existe essa, vamos pensar assim, um clique mágico aí da química. E aí, essa parte do nosso cérebro, a gente vai receber no nosso sistema límbico e já vai começar a trabalhar, a gente fala, no campo emocional. Mas mesmo quando você inala um óleo essencial, ele não está agindo só emocionalmente, porque parte daquelas moléculas que foram inaladas, elas vão para o nosso pulmão. E quando elas vão para o nosso pulmão, elas são distribuídas pela nossa corrente sanguínea, e se é distribuído pela nossa corrente sanguínea, vai passar por tudo quanto é parte do nosso corpo que circula o sangue, então pelos nossos órgãos também. Por isso que a gente fala que quando às vezes você está inalando um óleo para
ficar mais relax, de repente você vai até interferir no seu ciclo menstrual, porque aquilo também tem uma ação física, né? Não é só emocional que tá tudo conectado, uma coisa não é separada da outra. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, né? E aquilo vai para o organismo, fica na corrente sanguínea, tem óleos que vão ficar até 48 horas, assim, essas moléculas na corrente sanguínea, então tem que ter esse cuidado também. A maioria dos óleos que vão ser restritos para gestantes vão ter restrição também na amamentação. Não é só porque o bebê já nasceu, que o bebê está fora do ventre, que todos os óleos continuam sendo permitidos para aquela mãe que está amamentando. Né? Justamente que a gente tem que ter esse cuidado também com os óleos que vão exercer no corpo uma função assim hormonal que vai sim influenciar tanto positivamente quanto negativamente na produção de leite. E quando a gente faz o uso, né, do óleo essencial na pele, né, através não puro, né, através de uma diluição, que a gente fala que é uma base carreadora, depois de um tempo ele é absorvido, né, pelas camadas mais profundas da pele, que vai penetrar e vai para a nossa corrente sanguínea. E quando a gente passa também, tem aquela questão, né, daqueles aromas, daquelas moléculas voláteis que a gente acaba também sentindo, percebendo e aí recebendo também um pouco do efeito emocional daquele óleo. Então, é que eu falo assim, o óleo essencial, tem óleos essenciais que vão ajudar, né, do ponto de vista hormonal, assim, para fazer esse aumento da produção de leite, mas quando eu penso na indicação, ele é muito mais emocional para trazer nessa limpeza, essa entrega para esse momento da amamentação, né, para tirar um pouco das coisas que são difíceis no pós-parto, e com isso, né, se uma mulher ela tá bem, ela consegue entender, consegue atravessar, passar por esse processo, assumindo também que ele é difícil, né, e quando eu falo tá bem passar por esse processo, não é que ele vai ser fácil, né, o pós-parto ele é sim difícil, mas quando a gente entende isso, não se cobra tanto e atravessa, e se permite chorar, se permite sentir, emocionalmente a gente esvazia e fica bem. E se a mãe tá bem, se entende esse conjunto, a amamentação também flui. Porque é o lugar da escuta, né? Igual eu falo, gente, não existe isso assim, você pegar 10 gestantes, você dá o mesmo óleo, sabe? Pegar o bebê, o mesmo óleo. Quando a gente está falando de emoção, a gente está falando que eu falo da caixinha do nosso coração, dos nossos traumas, das nossas inseguranças, de quem nós somos enquanto indivíduo. Né? Então, não existe protocolo igual para todo mundo. Né? Quando a gente fala protocolo igual para todo mundo, são protocolos que eu falo que são protocolos rasos, que assim, você está ali, de repente, tratando um óleo que vai tratar a ansiedade, sim, mas eu falo que às vezes a ansiedade daquela pessoa, ela vem de um trauma de abuso, vamos pensar assim. Então, a gente tem que tratar a raiz, e a raiz vai ser um óleo completamente diferente, de acordo com o que aquela pessoa passou, e é isso, assim, tem óleos, né, só para a gente, antes de finalizar, tem óleos que são capazes, né, de cessar a respiração de uma criança. Né? Tem crianças que às vezes vão ter uma crise de convulsão por conta de um óleo essencial, né? Aplicado no momento errado, na condição errada, na dosagem errada, sem acompanhamento. Então, assim, é muito sério, é muito sério. A mulher fica buscando muito fora informação, manual, mas a gente tem uma intuição, a gente nem para, né? Igual eu falo que no yoga de gestação a gente trabalha muito isso. Não é que posição eu tenho que fazer na hora do parto. Durante a gestação compreender e entender o seu parto para uma escuta, para você criar memórias para na hora você conseguir se conectar com aquele momento. Independente da via de parto, até mesmo para ter essa recepção, para entender o que acontece com você, para entender o quão intenso, visceral é esse encontro, né? E não é a gente fica querendo buscar tudo muito pronto, fórmulas muito prontas, e com isso a gente vai se distanciando cada vez mais da nossa intuição, do nosso instinto materno, né, que eu falo que as mulheres antigamente não tinha ultrassom, não tinha vários exames, mas sabia exatamente o dia que ia nascer, elas sentiam muitas coisas e acertavam. Por quê? Porque elas tinham que se permitir a escuta, que era o único recurso que tinha. Né? E hoje, infelizmente, a gente está muito, assim, a gente está cada vez mais apegado ao externo e desconectando, né? No nosso interno, e o parto, né, de dentro para fora, criar, o maternar, não tem fórmula, não tem manual, né, você, né, mãe de 3, cada um é de um jeito, né, porque cada bebê, cada filho também vai ter uma personalidade, e eu falo que uma frase que eu escuto ele fala assim, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, você não mudou nada. Eu falo, não, peraí, gente, falar que eu não mudei nada, é porque a gente está em constante movimento, eu falo que só o que está morto que não muda.
Então, assim, a criança está mudando, a mãe está mudando, o pai, são outras percepções, e a gente tem que dar atenção para isso. E é dando atenção para isso que a gente vai descobrir, às vezes, até uma insônia, uma dificuldade de dormir, o que um choro significa, né? É nessa escuta, que é a forma de comunicação do bebê. E aí entra muito também, né? Entrando já no próximo tema nosso, a importância do toque. A gente fala que o primeiro sentido que o bebê desenvolve é o tato, né? Quando ele é um embriãozinho ali, né? Aquela curvatura dele, ele já estabelece uma relação tátil. E dentro do ventre, a relação tátil do bebê, ela né? Ele tá ali, é aquele líquido amniótico, é aquela temperatura, é o próprio corpo, né? Tudo apertadinho, ele tem aquela relação tátil que é muito forte, né? E quando ele nasce, o que ele precisa é isso. A gente fala que a forma de amor, ela é tátil, né? Quando a gente fala para alguém assim, você não fala para alguém eu te amo, né? Você fala eu te amo querendo abraçar, né? Querendo beijar, não tem, né? O ser humano, o órgão, nosso maior órgão é a pele, né? O maior órgão do corpo humano é a pele, só que por estar aparente, né? Por estar externo, a gente acaba não tendo essa percepção. Né? Inclusive, se a gente for olhar até lá no século XIX, né, quando a gente olhar nos orfanatos, nas instituições que abrigavam crianças, o índice de morte dessas crianças ele era muito grande, mas não era nem por desnutrição, né, que é o que eles falavam que a criança estava, o definhar. Por quê? Porque era justamente essa falta de toque, de acolhimento nos 2 primeiros anos, que é extremamente importante, vital. Se a gente for ver na natureza, os animais, né, quando eles nascem, seja da fêmea ou do macho, eles precisam, né? Que eles vão lá, lambem. E aquilo ali é um estabelecer tátil muito forte, né? E existem estudos que falam que o filhote, que ele não teve esse momento, né? Essa lambida, esse acolhimento tátil ali da mãe, né? Da fêmea ou do macho, por algum motivo, né? Porque às vezes o universo animal assim, é muito inteligente, né? Se a mãe de repente a gata, ela foge, o gato tá ali, ele cumpre essa função de que esses filhotes vieram a óbito, né? Em resposta disso é justamente essa segurança que a gente precisa, né? E a gente tem que resgatar isso, porque teve um tempo também, né, que isso ficou muito perdido quando vem aí, a gente pegando no mesmo século, assim, século XIX, ele até a transição do século XX, né, que os pediatras falavam, é superproteção, não faz isso que vai mimar, né, vai super proteger, porque a gente escutava muito disso, deixa chorar que aprende. Nem muito pelo contrário, gente, a criança, ela tá em formação ainda, ela não tem uma percepção intelectual de discernimento para aprender algo, que está se fazendo gerando traumas. Né? Então, a gente precisa. O toque, ele é muito importante. A massagem, ela é muito importante. Né? A criança, quando machuca e chora, ela quer ser acolhida. Né? E a gente, desde pequenininho, para de chorar, não tá doendo, olha como é que você é forte, cadê o muco? Você tá criando, você não tá tirando até da própria criança o direito dela de ter contato com a emoção dela e manifestar a emoção dela. E desde o nascimento, né, o toque, ele assim, eu falo que uma mãe, né, que está gestando lá 9 meses, primeira coisa que ela quer fazer é pegar esse bebê nos braços. E esse bebê que está no ambiente ali completamente seguro, completamente aquecido, está chegando tudo para ele, escuro, né, e ele sai num ambiente que ele tem uma expansão, né, num ambiente que é amplo, que é grande, né, que ele estava aqui. Então, assim, a gente tem que ter essa importância. E é onde vem essa importância também do contato pele a pele, justamente para essa segurança. E entrando aí na estrogestação, né, ficar ali o tempo todo, né, e é tocar. Eu falo que a massagem, né, lógico que nos 2 primeiros meses a gente vai ter um tipo de conduta, né, de toque, de massagem com esse bebê, porque ele tá ali fechado, né? Tanto é que até o próprio jeito que a gente enrola o bebê quando nasce já é mais fechadinho, né? Lógico que tem aqueles que já ficam assim, que já vê no ultrassom, você já sabe que vai ser aquele, já vai querer colocar os bracinhos para cima. Mas assim, é entender e respeitar esse momento, né? E a gente sempre fala que a gente vem com esse toque, né? Que até também é uma coisa que a gente trabalha durante o yoga mães e bebês, que é um toque gentil. Né, que é um toque que dá segurança e mostra para esse bebê no tempo dele também essa expansividade do corpo dele, esse explorar do corpo dele, né? E é um toque que quando a mãe está fazendo a massagem, está tocando, ela também está sendo tocada, né? Porque a relação tátil, ela é de cumplicidade, né? Até mesmo quando a gente faz, se a gente se tatear, se a gente se
né, se automassagear, a gente está numa relação de cumplicidade ali com a gente também que é diferente. E não tem uma pessoa, assim, posso estar enganada, mas é raro a gente encontrar uma pessoa no mundo, assim, que passa por um processo de receber uma massagem e que ela não fala, nossa, que coisa boa, né? Mas, infelizmente, o toque também na nossa sociedade, ele acaba sendo um tabu em alguns momentos, né? O fato de tocar, ele é tido como um tabu. Por isso que desde pequeno, assim, né, a massagem estando presente, eu falo que há uma lacuna nessa relação de toque de massagem. O bebê nasceu, você vai ali, faz massagem, tem a Chantala, né, tem várias práticas, e aí depois a criança cresce, aí quando a gente é mais velho, nossa, precisa de uma massagem para relaxar, né? Então, assim, tem essa lacuna, mas o toque ele é tão importante na nossa vida, né? A questão sensorial, as nossas emoções, o corpo fala, né? O corpo armazena essas memórias e que não deveria ter essa lacuna. Eu falo que a prática de massagem, ela deveria ser assim desde quando a gente nasce até o fim dos nossos dias, né? Seja a nossa trajetória curta ou um pouquinho mais extensa, né? Mas é de tão importante que essa questão do toque. Existem estudos, assim, maravilhosos, né? Teve um estudo numa biblioteca que a bibliotecária, né, antigamente, né, que preenchia aqueles cartões, e aí ela estava instruída para só entregar os cartões para determinadas pessoas que pegavam os livros, e outras, nesse ato de entregar, ela entregar, mas tocando levemente a mão. Né? E foi feita uma avaliação sobre a biblioteca dessas pessoas. Né? Isso foi um processo inconsciente das pessoas, elas não sabiam que elas estavam sendo tocadas na mão naquele instante, e os frequentadores daquela biblioteca que tiveram essa relação, mesmo que rápida, tátil, a avaliação deles de aspectos positivos e de receptividade da bibliotecária e daquele ambiente da biblioteca foi muito maior do que as pessoas que só pegaram o cartão sem essa relação tátil. Então, assim, o tato ele é muito forte. E para o bebê, então, que está ali num ambiente completamente novo, né, que tem lá muita coisa para descobrir, que tem seguro também, né, que ele estava ali 9 meses, né, e a gente tem que trazer esse toque no sentido de não só de massagear, de uma relação tátil, mas como também de acolhimento. Então, às vezes o bebê fala, o bebê está irritado, o bebê não quer dormir, mas às vezes a gente não para pensar que por algum motivo, né, às vezes os pais precisam trabalhar e ficaram um dia inteiro fora, e quando chega, aquela criança ela quer ficar acordada porque ela quer aproveitar a presença daqueles que chegaram. Né? Então, assim, eu quero sentir, eu quero ver. Às vezes a criança ela não está dormindo, é por isso, né? Por uma saudade desse distanciamento, né? E tem essa agitação que eu reconheço até mesmo como uma satisfação, uma euforia da presença. Então, quando a gente fala não só em aromaterapia, como em toque, a gente tem que olhar por todo esse aspecto, por todo esse conjunto da relação. Né? E não de forma superficial, vou fazer massagem porque massagem é bom. Não, então não, porque massagem também é sentir. Né? Tem gente que dá aquele abraço e você fala, nossa, parece que resolveu todos os meus problemas no mundo agora. Tem gente que se abraça mesmo e fala, né? Porque é energético também, é uma troca muito, muito intensa, assim, e muito bonita. Né? Então, assim, com os bebês, a gente sempre vai trazer essa importância do toque. Né? Antes dos 2 meses, a gente não vai usar aromaterapia, não, porque é estímulo. Né? Quando a gente inala um óleo, quando esse óleo entra em contato com a nossa pele, diluído, claro, mas a gente está recebendo ali propriedades e estímulos daquele óleo. Por isso também que eu nem sou muito a favor de usar esses blends, né? Essas sinergias que às vezes tem ali 4, 5 óleos diferentes aplicados no bebê. Então, imagina, cada óleo como se fosse vamos pensar, uma personalidade. Assim, cada óleo, às vezes, vai ter um único óleo, pode ter centenas de componentes químicos. Aí multiplica isso por 4. Então, assim, quanto estímulo, quanta coisa está acontecendo num bebê que já tem que lidar e descobrir tanta coisa sem nenhum adicional, né? Que seria, de repente, o óleo essencial. Por isso, assim, a gente tem que ter muito carinho e a mãe também precisa ser acolhida, né? Nesse momento. E acolher, quando você acolhe um filho, eu não sou mãe, mas eu sinto também que você, de alguma forma, está sendo acolhida ali na sua função de doar-se, né, a alguém, né, de estar a serviço à educação de alguém, ao amor de alguém.
E o toque, ele é incrível. O que um toque ele é capaz, né, até do ponto de vista terapêutico, no caso também de patologias, de doenças, tem pessoas que às vezes só de você num processo de massagem, de você tocar, vai chorar ali no bom sentido, de descarregar, de poder ser essa coisa de deitar no colo, sabe? Ah, eu posso ser frágil, assim, eu sou, não é que eu posso ser frágil, eu sou humana, né? E tirar essas fantasias, né? Se despir dessas roupas aí de super-herói. Isso é extremamente importante, assim, no dia a dia. E hoje em dia a gente vê, né, o que a pandemia fez com a nossa relação tátil, né? O que a pandemia fez com o nosso sentir tátil, com os nossos abraços, né? Hoje em dia a gente tem aí, aumentaram os casos de ansiedade, né? Burnout, dentre outras patologias, e a gente vê justamente que uma das coisas também eu aplico a esse distanciamento físico, né? Porque às vezes você está até no mesmo ambiente, eu falo que hoje em dia tem até uma gestante que chegou esses dias para aula de yoga, foi tão intenso os primeiros momentos, porque assim, eu já fui doula dela, a gente tem uma intimidade, sabe aquela coisa que chega assim, posso te abraçar, não posso? Nossa, aquilo assim, doeu nas duas, aí no final, posso te dar um abraço, por favor? Pode, né? Então, assim, e aí que reflete o quanto que é importante esse toque ali, as duas necessitadas. Só o fato de estar diante uma da outra não era o suficiente, né? Faltava mais, faltava esse abraçar, esse acolher. Agora imagina quando você fala isso com relação a um bebê, né? Você estabelecer essa relação tática com o bebê, você abraçar, você acolher, é maravilhoso. E a gente precisa muito disso, assim. Então, não tá mimando o bebê, não tá super protegendo, porque não é a idade para isso, não é a fase para isso. É a fase do acolhimento. É a fase do quanto mais aqui grudadinho, melhor. É fundamental a gente atravessar as nossas emoções. As emoções são para serem sentidas e não engolidas. E os adultos que nós somos, as dificuldades que a gente tem emocionalmente é porque nós somos tolhidos das nossas percepções, do nosso direito de viver as nossas emoções na nossa infância. Mas eu falo isso com muito carinho, porque assim, não é que os nossos pais fizeram errados ou são culpados, que eles estavam fazendo da maneira que eles aprenderam, né, também vindo com o trauma e com a educação de toda a ancestralidade anterior a eles. Né, eles deram o nosso melhor. Mas assim, a partir do momento que a gente descobre isso, a gente tem o privilégio de começar a fazer diferente. Né? Porque senão você vai ver, né? Uma criança, igual eu falo, quando você tá às vezes tá na escola lá. Senão, vamos supor, tá eu, você e a Anne. Você chega aqui e eu falo, você viu que a Anne tá triste? Eu não não vi. Não, às vezes a pessoa até chora do seu lado e você não vê, né? Porque a pessoa que não vê que o outro tá triste é porque ela foi privada de manifestar e sentir a própria tristeza e reconhecer a própria tristeza. Então ela não vai conseguir nem reconhecer no outro a fragilidade do outro. E isso vem o quê? Isso é criado lá na nossa infância. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, né? Tá todo mundo fazendo melhor, não existe culpado, mas se a gente tem acesso a essa informação, a gente tem essa consciência, é começar a observar, né? Igual eu falo, uma criança bateu o braço, gente. Pô, bater o braço dói. Você vai virar para a criança e falar, não tá doendo, já passou. Não, eu imagino quanto esteja doendo, dói mesmo, expressa a sua dor. E o que eu posso fazer para te ajudar? Mas não, né? Não, para de chorar. Você é forte, já passou. Deixa eu dar beijinho pra sarar. Peraí, gente. A gente que é adulto bate um braço, a gente até xinga e fala, caraca, meu, né? Nossa, doeu pra caramba, tá aqui doendo, fingir que tá doendo. Não, eu sou forte, tá passando. Não, não é assim. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de porque também nós somos adultos machucados, né? Adultos traumatizados, né? E aí a gente fica querendo, de uma forma de proteger a criança da dor, daquilo, a gente acaba não agindo da melhor maneira. Por isso que é sempre também importante a gente buscar informação. E eu falo que parece que a criança, ela pode não entender intelectualmente algumas coisas, mas ela está no processo de percepção dela. Eu até brinco assim, começa a falar, né, quando você vai levar seu yoga para seu filho pro yoga, mães e bebês, a gente vai pro yoga, a gente tá indo pro yoga. Gente, esse bebê chega uma hora que ele já entende que ele tá indo pro yoga, né? Porque é a questão da repetição, né? Os bebês, eles assimilam, eles aprendem muito por repetição. E às vezes eu falo que tá um casal lá no carro, tá o bebê lá atrás e o casal conversando.
Aí o casal vai para um lugar, o casal vai para o outro, e fica assim, né? Então, por mais que não tenha uma intelectualização, um diálogo, uma verbalização do bebê para com os adultos, é importante também os adultos terem essa consciência de que ali tem uma vida também que faz parte desse processo, né? E que não faz parte desse processo como um adulto, mas que também não pode ser ignorado, né, do processo ali da família. Quando a gente tem esse olhar, a gente começa a compreender essa comunicação, porque o bebê não fala, ele precisa se comunicar de alguma forma. Né? Você já vai até saber, esse choro é de cólica, esse choro é de fralda. Você já começa a perceber, você já cria, agora assim, se o bebê, ai meu Deus, o bebê tá chorando, precisa fazer parar de chorar. Peraí, é a forma dele se comunicar. Então, é parar para escutar, perceber, né? Estabelecer uma relação de observação. Eu falo que a gente também, o tato, né? O tato é físico, mas com olhar, com observação, a gente também está tocando e sendo tocado de alguma forma. Né? Então, ter esse olhar, né? É permitir essa observação. E muito colo, muito abraço, muito amor. Aromaterapia pontual, se necessário. Ajuda, mas... Exato. Mas, em último recurso, antes tem toda essa questão aí que é preciso esse entendimento, essa compreensão. Algumas sementinhas são plantadas na nossa vida nesse momento nosso da nutrição, né, da amamentação, e que às vezes vai refletir lá nos seus 50 anos de idade, e foi justamente essa segurança através do olhar. E eu falo isso não é assim só a amamentação, de amamentar no seio ali, né, no peito, porque para algumas mulheres também, por N razões, ou até mesmo por uma escolha, né, ela vai amamentar na mamadeira. E ok, né, tudo bem, a gente sabe que a amamentação no seio é a melhor, né, isso sem dúvida, tem os seus benefícios, mas também a gente não está aqui para julgar, para levantar nenhuma bandeira. Acho que a escolha, a mulher, ela tem que também se sentir confortável, tem que ter informação. Eu acho que assim, a primeira coisa, as suas escolhas têm que ser feitas a partir da informação. E mesmo que seja na mamadeira, gente, o momento de amamentar é o momento de você deixar tudo de lado, deixar o celular e tá ali, ó. Você tá nutrindo, é uma nutrição que ela não diz respeito só a fórmula ou as vitaminas, as propriedades, as proteínas, tudo que tem no leite. É uma nutrição com esse olhar. Por isso que eu faço, pode estar até com a mamadeira, mas é uma nutrição com esse olhar. Tanto é que é tão bonito que o bebê, quando você tá ali, você acha que ele tá de olho fechado, mas sempre tem aquele momento que ele vai dar um suspiro assim, ele dá aquela olhadinha, fecha o olho, tipo assim, que tá tudo bem. Né? Eu tô sendo nutrido com o olhar, eu tô sendo acolhido, tem uma relação tátil. E a minha mãe está ali fazendo, né? Que eu falo, a gente fala muito de meditação. Meditação não é ficar só fechando o olho, né? E meditando, é foco na ação. Então, a minha mãe está disponível naquele momento para mim também, para nutrir. E quando a gente pensa só jogando uma pimentinha, mas sem entrar muito a fundo, né? E quando a gente pensa nessa questão da nutrição também, né? A gente começa até a avaliar a questão de sobrepeso, né? A gente fala das sementinhas, da obesidade, pode estar até justamente relacionado a essa carência de uma nutrição de olhar, né? De segurança através desse olhar, desse acolhimento. E não só aquela coisa, coloquei uma madeira aqui, então a criança tá lá, né? E de repente abre o olho, né? Aquele pano, nossa, eu fui ignorado. Né, eu estou sendo excluído desse momento por algum motivo. Né, porque eu falo, a criança ela não tem, de repente, a intelectualização como nós, mas ela tem as percepções dela. Né, e são essas coisas que vão... e aí tem várias questões, né, de processo criativo também, né, que a gente já conversa muito sobre isso, da criança, até da relação da própria criança, do próprio bebê com as próprias descobertas, né? E tanto é que a gente não percebe, mas para o bebê, quando ele dá essa resposta do olhar, assim, ele olha, você vê que é um olhar de gratidão, né? Ele fala assim, nossa, tá tudo bem, eu posso voltar a fechar meu olho aqui e continuar mamando, que tá tão gostoso, né? Então, assim, é olhar a nutrição para além da nutrição, né? Independente se for mamadeira, se a sua necessidade for dar mamadeira por algum motivo, ok, mas jamais, gente, jamais tampe a face do bebê. Estabeleça essa relação
tátil, de acolhimento, de segurança e de nutrição afetiva e através do olhar também. Que isso vai refletir em vários aspectos assim na nossa vida adulta. Isso assim é algo muito, muito importante. E se por algum motivo, eu já passei por esse processo de amamentação, eu fui aquela mãe que colocou a fralda, que tampou, meu Deus, não se culpe, né? Não se culpe. Nutre de outras formas, né? De repente, olha no olho do seu filho, vai fazer uma massagem, né? Que eu falo que o óleo, quando a gente dá aromaterapia para a mãe passar em crianças, geralmente a gente está dando aromaterapia para a mãe, ele dá uma relaxada. Eu falo que a criança às vezes não dá nem tempo do óleo absorver, a criança já dormiu, né? A gente às vezes trata a mãe com a desculpa do olhinho de massagem, né? Porque a mãe às vezes também precisa relaxar, a mãe precisa daquele momento. A gente fala, não, seu filho tá precisando. É a mãe que geralmente a mãe se doa mais pro filho do que para ela, né? Então, já que é pro meu filho, eu vou, e com isso ela acaba sendo também acolhida nesse momento. Então, não existe. Quando a gente não sabe da informação, quando a gente desconhece, eu acho que tá todo mundo dando o seu melhor, então não existe culpado. Então é isso, eu acho que a partir do momento que a gente tem a informação e às vezes não tem informação, não vai ter como voltar atrás do que foi feito. Mas só esse despertar, essa consciência de começar a ter uma atitude diferente, né? E existem outras formas depois. Eu fui lá, a mãe que coloquei lá a toalhinha, né, na amamentação, mas existem outras formas de você nutrir o seu filho hoje, talvez, um adolescente, acolher a dor dele, permitir que ele bata o pé e sinta aquela dor e que tá doendo e não querer introjetar nele a síndrome do super-herói, né? E chora mesmo, é importante chorar, porque quando a gente fala sobre as nossas emoções, quando a gente sente, quando a gente atravessa as nossas emoções, é questão de 10 segundos, elas passam. Então, você morre de chorar e fala, nossa, que alívio, passou. Agora, quando a gente se priva, e eu tô falando isso até mesmo para entrar nos aspectos do puerpério, né? Porque essa mãe acha que tem que dar conta de tudo. E o puerpério, ele não tem só uma questão emocional, do sentido das circunstâncias que o pós-parto traz. Né? De ter que lidar com o bebê, de quem sou eu enquanto mulher, quem sou eu antes desse bebê, né? A gente fala que a mulher, ela passa até por uma crise, assim, de quem sou eu, né? Quem era eu antes, eu não lembro mais quem era eu antes, eu não sei mais como que é a minha relação com meu marido, com minha companheira, enfim. E é importante a gente assumir essa carga, porque tem uma questão hormonal também, a gente não pode desconsiderar a questão dos hormônios, né? Que ainda tem toda uma alteração hormonal. E quando a gente entende isso e a mulher, ela se permite, é muito mais fácil, porque caso contrário, ela vai ficar ali, ó, remoendo, guardando, vestindo a roupa dela de Mulher Maravilha. Aí quando vê, peito empedrou, leite secou, não tem mais produção, tá tudo um caos. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, sempre buscar, né? Sempre procurar ajuda profissional e tirar. Eu sempre vou falar nisso, acho que todos os meus discursos, assim, eles estão sempre muito em essa frase. Tirar a nossa roupa de super-herói. Né? Permitir sermos humanos, permitir sentirmos, permitir... Sabe, falar, eu tô precisando ser acolhida hoje, né? E eu falo, o meu trabalho, né, olhando pela linguagem do corpo, nenhuma doença e nada que acontece com a gente, um braço que você bate, um dedo que você quebra, ele é reflexo do seu emocional, né? As doenças são algo triste, sim, mas é o seu corpo te dizendo, ei, presta atenção, tem algo acontecendo aí dentro que a gente está tendo que te mostrar de uma outra forma para você cuidar do seu todo, né? Para você olhar para você e cuidar do seu todo. Então, assim, tomar muito cuidado com às vezes, com essa responsabilidade que a gente já joga para uma criança muito cedo. Eu falo que nas aulas de yoga mães e bebês, você vê que tem uma necessidade do bebê ficar sentado logo, do bebê ficar em pé logo, ficar, sabe, forçando aquele bebê. E, gente, não é assim, você tem que entender que o bebê estava aqui, ó, você tem que dar condição para ele descobrir o mecanismo do próprio corpo e ele se fortalecendo de forma natural perante a fisiologia dele, perante o processo dele, porque senão a gente já vai querendo que os bebês já vão ficando rígidos e duros, assim, mas tem que engatinhar, tem que isso, tem que aquilo. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também, e não
É jogar, que eu falo que até a gente olha quarto de bebê, as coisas que se compra, é tudo para satisfazer a necessidade de adulto, né? Que o bebê mesmo, o que ele precisa, não arrumei uma maternidade, não arrumei isso, tem que comprar um monte de coisa, tem que montar berço, tem que pintar o quarto. Gente, não precisa de nada disso. O que precisa é esse acolhimento, é você ali, e não tem. É a gente que é adulto que a gente fica criando um monte de coisa, buscando fora. E é um tão pouco que é tão muito, né? Então fica a reflexão também para olhar para esse lado, olhar nesse sentido, assim. Acho que é sempre. Eu falo que o nosso coração ele tem muito bem as nossas respostas, né? Mas a gente precisa também buscar informação, né? Buscar informação é muito importante. E de tudo que foi falado um pouco, eu acho que é parar para perceber-se, perceber a sua família, perceber o seu bebê, e que quando a gente para, observa, porque a gente está numa vida tão corrida que a gente vai fazendo as coisas, eu falo que às vezes a gente está picando tomate e ao mesmo tempo indo ao banco. Né? Que eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer isso aqui. Então você nem viu que você picou o tomate, nem viu que você jogou o tomate lá, e você nem foi ao banco ainda também. Né? E isso acontece até no núcleo familiar. A gente está fazendo tanta coisa, está pensando em tanta coisa, que a tecnologia hoje também, né? A gente acaba desconectando desse momento. Então, meu maior, assim, se eu queria deixar uma mensagem agora, assim, para finalizar, o meu conselho é que a gente comece a aguçar o nosso olhar para perceber, em essência, quem somos e quem são ao nosso redor, para juntos sermos em essência. Que é isso. Que gratidão.